Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa etapa, do próximo livro já, módulo 40 do nosso livro. E nesse módulo 40, nós vamos trabalhar o texto argumentativo, que é, na verdade, uma modalidade de texto mais usual, né? Sempre que vocês ouvirem essa expressão argumentativa, vocês vão lembrar que vocês precisam apresentar a opinião de vocês a respeito de algo, né? Argumentativo já diz, é uma tese acompanhada de argumentos. Não se esqueçam nunca de que isso faz parte, assim, de quase todos os textos. E não é só dos textos, né? Faz parte muito do nosso dia a dia. Toda vez que a gente expressa uma opinião sobre o que quer que seja que nós estejamos escrevendo, nós somos obrigados a dizer por quê, tá? Então, essa nossa capacidade que temos de defender uma opinião por meio de argumentos mesmo, né? Eu já falei bastante sobre argumentos com vocês, mas nunca é demais lembrar, né? Que os argumentos precisam ser consistentes, que os argumentos precisam ser embasados. Vocês têm que lembrar que nós sempre formamos a nossa opinião baseada hoje na opinião de outras pessoas que são especialistas na área, de dados estatísticos, tá? De uma série de situações e que a gente tem que basear os nossos argumentos, porque nós ainda não somos autoridade no assunto, tem que lembrar disso, tá? Quando são assuntos, principalmente esses que a gente vai lembrar que um texto argumentativo é sempre tratado, né, no texto dissertativo argumentativo, da realidade e da verdade. Por isso que os argumentos precisam estar baseados em circunstâncias de realidade e de verdade, tá? E isso sempre. Então, sabe aquelas vezes que, às vezes, os pais, a mãe, o pai sempre, já desde pequenininhos, já ensinavam a gente, né? Quando dizia, por que você quer isso? Daí você dizia assim, porque sim. Aí a mãe dizia, porque sim não é resposta. Pois é, ela sempre teve razão, né? Porque sim não é resposta, porque não é resposta. A gente depende sempre de argumentos fundamentados para poder defender a nossa tese, a nossa opinião. Aqui, nessa parte da argumentação, eu separei para vocês alguns argumentos que a gente costuma usar bastante, tá? O argumento de autoridade. O que é de autoridade? É justamente isso que eu disse para vocês agora. O argumento de autoridade vem de pessoas que são especialistas. Quem é especialista na área para me dizer, me falar sobre tal situação, tá? Então, claro que você vai falar assim, mas professora, eu vou fazer como isso? Cada vez que eu vou escrever num texto, eu tenho que procurar. Não, você não tem que procurar toda vez. Mas você precisa adotar uma forma de você colocar argumentos no seu texto, tá? Eu gosto particularmente da autoridade, porque daí eu busco alguém que sabe mesmo, daí o meu argumento fica bastante forte, ele fica sólido, ele fica concreto, que é justamente essa questão, trazer alguém que conhece sobre o tema, sabe? Eu gosto bastante desse gênero. Então, eu sempre vou fazer isso, até eu coloquei na explicação aqui para vocês, que é por causa da credibilidade atribuída à palavra de alguém, tá? De alguém público, alguém que sabe, autoridade na área mesmo, tá? Eu particularmente gosto, e a gente, claro, se a gente tiver um texto longo de 30 linhas, eu posso usar argumento de autoridade e um outro tipo de argumento. Eu não preciso só usar autoridade o tempo inteiro. Não há necessidade disso, obviamente. E uma situação que vocês têm que sempre observar, né? Quando a gente lê um texto, tá? E a gente vê uma notícia, e a gente é sempre muito bom você olhar e prestar atenção, olha, esse indivíduo aqui tem uma opinião muito razoável desse assunto. Anote, tá? Anote o nome da pessoa, anote qual é a opinião que tem sobre aquele determinado assunto, e aí você, sabe, à medida que você escreve, o nosso cérebro ele é muito ele é fotográfico, mas e ao mesmo tempo ele é muito de memória, de visual. Então, se você está escrevendo ali, você está exercitando, além de exercitar a escrita, você está exercitando também o seu cérebro para lembrar de informações importantes, né? Então, o argumento de autoridade, sempre quando a gente usa um especialista para tratar do assunto, tá? O nosso livro lá no módulo 40 tem bem detalhado também, não tão bem detalhado quando eu estou escrevendo para vocês aqui, mas aí eu coloquei um exemplo para vocês entenderem. Olha, veja que eu coloquei aqui a opinião de um antropólogo, para trazer
a opinião sobre a questão racial e tudo mais, tá? No próximo é o que a gente chama de argumento previdência, tá? O que é argumento previdência? É aquele que é baseado em dados estatísticos, tá? Em informações, números ou outras questões que mostram muita precisão, tá? Naquilo que a gente está usando, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do PNAD, de 2008, telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Veja que primeiro eu mostro os dados e depois a minha opinião. Olha, esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. Quer dizer, essa aqui é a minha opinião baseada no dado que está aqui, entendeu? E não basta eu só reproduzir os dados, eu preciso trazer o que é meu acompanhado daquele dado, tá? Olha aqui, a presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Veja aqui, eu apresento o dado, a minha opinião e a explicação de por que eu fiz essa afirmativa. É muito importante que vocês entendam isso. Não é, a gente não coloca só o argumento lá, a informação do especialista ou o dado. Eu tenho que fazer com que a minha opinião esteja ligada àquelas informações que eu vou colocar na minha argumentação, para que fique bem sustentável a minha argumentação. No próximo aqui, eu coloquei o argumento por comparação, analogia que chama, tá? Veja que a comparação sempre a gente vai pretender levar aqui ao auditório, que quer dizer assim, o leitor, a pessoa que vai estar ouvindo ou lendo o meu texto, né? A aderir à tese ou conclusão com base de semelhança. Eu vou fazer uma análise, tá? E uma semelhança entre as informações. Olha só, a quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quais seriam os responsáveis. Desculpe, quem seriam os responsáveis? O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais, e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Veja que faz uma comparação entre o sigilo que é do Enem, das autoridades educacionais, e faz uma comparação, uma analogia com o sigilo da imprensa. Então, eu uso o exemplo para fazer, então, esse contraponto, essa comparação entre essas questões ali, tá? É bom, porque quando a gente trabalha, principalmente texto do Enem, a gente gosta de comparar situações que são aqui do nosso país com outros países. Quando vocês fizerem isso, vocês têm que lembrar que a gente precisa comparar com países que são relativamente parecidos com o nosso, ou na mesma situação socioeconômica, ou em número de população, ou em extensão, né? Porque senão, se eu for comparar, por exemplo, Brasil com a Holanda, é uma comparação que não pode acontecer. Então, não é um argumento que vai ser bem aceito. Porque como é que você vai comparar Brasil e Holanda? Não tem nada parecido. Nem em tamanho, nem em número de população, nem em situação socioeconômica, em situação nenhuma. Então, eu não posso fazer isso, tá? Então, quando a gente vai fazer comparação, a gente precisa fazer essa comparação em situações que é cabível a comparação. Eu vou ficar inventando em situações aí para poder comparar, tá? E, claro que é o que mais a gente usa, né? Que são os argumentos. A gente tem que lembrar sempre que os argumentos já fazem um trabalho explicativo, né? Só o fato da gente usar os argumentos, os exemplos aqui no argumento, eles já são sozinhos, eles já se explicam, né? Veja só. Vejam os argumentos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas de São Paulo, São Caetano do Sul de São Paulo e Campina Grande na Paraíba, entre outros, tá? Sistematicamente ignorados pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos, tá? Então, pega assim, eu coloco que experiências eu queria que noticiasse, é o exemplo que eu coloquei, né? Noticiar informações positivas, mas a imprensa só noticia fatos negativos.
E aí eu vou dizer quais são os exemplos. Claro que eu não coloquei o assunto, mas quando a gente está trabalhando um texto, a gente fala, eu coloco os assuntos, qual é o exemplo que nós estamos colocando. É sempre importante vocês saberem que num texto dissertativo, argumentativo principalmente, a gente coloca exemplos de cunho público, que são aqueles que são possíveis de serem comprovados, né? Não é o que acontece no quintal da nossa casa, não é o que acontece no vizinho, não serve, então precisa ser de cunho público. Então, essas 4 situações de argumentos aqui, eles são suficientes para a gente trabalhar a argumentação dentro de um texto, tá? Citar exemplos, dados e autoridade na área e a comparação. São os 4 melhores para vocês trabalharem, tá? Aí, nessas questões todas aqui, lá no nosso livro, eu separei a página 78 e 79, exercício 1 e 2. Exercícios curtinhos ali, para a gente poder trabalhar essa questão da argumentação, tá? Como a semana passada a gente já trabalhou um pouquinho a resenha crítica, né? Eu vou dar 2 resenhas para vocês fazerem, né? Essa semana também, na outra semana, 2 pelo menos, para a gente pegar bem, e depois a gente começa a trabalhar outros gêneros textuais que são necessários, tá, gente? A gente se vê brevemente, daqui uns dias eu volto às aulas online, ao vivo, né? E assim a gente vai trabalhando. Se vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição de vocês, vocês sabem, tá? Um grande beijo e eu espero a gente poder se encontrar logo, 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 logo.